Olá, seja bem-vindo à Filosofia para Todos, um projeto realizado pelo curso de Filosofia da Universidade do Estado do Amapá. Meu nome é Giancarlo Pontes e hoje falaremos sobre tecnologia, ciência e poder, a ideologia da sociedade industrial. Na aula de hoje, cuja temática vocês viram no início do vídeo, utilizaremos dois livros como fonte teórica, cujos títulos são O Homem Unidimensional e Tecnologia, Guerra e Fascismo. Esses dois livros foram escritos por Herbert Marcuse, um sociólogo e filósofo extremamente importante para debatermos sobre diversos assuntos que decorreram durante os anos 30 até os anos 70. Bom, como vocês podem ver aqui, Herbert Marcuse nasceu em Berlim em 1898, morreu em 1979. Foi um sociólogo, filósofo alemão, que foi naturalizado estadunidense, pertencente à escola de Frankfurt. Marcuse pertenceu à escola de Frankfurt e nele, durante esse período, ele escreveu, correspondeu, entrou em contato com diversas personalidades históricas daquela época de Frankfurt, dos anos 50 e 60, entre eles Horkheim, Adorno, Pollack e, em especial, Neumann. Neumann ele trocou diversos assuntos, diversas cartas, para falar sobre a sociedade que viveu nos anos 30 e 40 na Alemanha. Marcuse ele escreveu diversas obras. Ele criticou principalmente o capitalismo, a tecnologia moderna, o materialismo histórico e a cultura do entretenimento, argumentando que eles representavam novas formas de controle social. Marcuse ele teve uma origem, de origem judia, certo? E por causa dessa origem judia, nos anos 30, ele teve que sair da Alemanha, por não compactuar com os mesmos pensamentos da ideologia nazista lá de Adolf Hitler, e da Suíça, ele foi para a Suíça, e da Suíça foi para os Estados Unidos, onde se naturalizou, ganhou a cidadania de cidadão estadunidense. Segundo os historiadores, Marcuse se preocupava com o desenvolvimento descontrolado da tecnologia, então ele se preocupava com o que acontecia na sociedade a partir do uso da tecnologia, os movimentos repressivos da liberdade individuais e com uma desvalorização da razão a favor da técnica. Essa questão da relação a favor das técnicas, ele chegou ao ponto onde a burguesia e o proletariado, classes responsáveis pelo movimento da história, deixam de ser agentes transformadores e passam a ser agentes defensores do status quo, na situação no qual eles estavam. Então, para a gente finalmente entrar na nossa aula de hoje, a gente precisa fazer algumas problematizações, algumas discussões que, por sinal, são muito atuais, são assuntos que estão pertinentes ao mundo de hoje e que coincidem com as problemáticas que estão acontecendo no Brasil, no mundo, mas especialmente no Brasil, com a questão do discurso de autoritarismo, certo? Então, para a gente poder entrar exatamente nesse assunto, vamos fazer uma pergunta, e dessa pergunta a gente passa para a aula e passamos a discutir sobre essa ideia de que é uma sociedade com tecnologia, que é uma sociedade com ciência e que é uma sociedade, a partir da tecnologia e ciência, tem a questão do poder, essa ideologia de uma sociedade industrial. Bom, a pergunta é muito interessante porque ela é pertinente ao mundo atual, essa onda crescente de uma direita ultraconservadora, uma direita ultrafascista, uma direita que está aí em vários países, e a cada dia que passa parece que aquilo que nós aprendemos lá na Segunda Guerra Mundial, com todo o discurso, todo um movimento na sociedade que coloca a ideia de que é necessário discutir quais são os discursos autoritários, o que leva a arruinar uma sociedade. Então, vamos levar uma seguinte situação, e a pergunta é esta: o que leva uma sociedade a aceitar o discurso fascista como ocorreu na Alemanha nazista de Hitler, na qual toda uma sociedade troca a liberdade por uma ideologia que prometia uma sociedade com novas formas de controle social e utópica? Essa pergunta é muito interessante porque o próprio Marcuse ele coloca no seu livro essa ideia de que uma sociedade pensa, que uma sociedade está no seu desenvolvimento como sociedade para aceitar discurso autoritarista, um discurso onde tem promessas que levam uma utopia, uma ideia de que irão vivenciar uma sociedade de uma economia boa, de emprego, de fartura, numa ideia de que tudo será resolvido, todas aquelas problemáticas
que acontece numa sociedade onde tem caos, tem a questão do problema econômico, problema político, problema social, né? A questão das crises, né? Em especial as crises econômicas, como a sociedade aceita esse discurso e passa a não querer a liberdade e vivenciar uma sociedade que teoricamente seja perfeita. E aí é muito interessante pensar nisso. Por quê? Porque o próprio Marcuse ele faz uma problematização muito semelhante a essa. Agora, é claro, com outras palavras, mas no fundo o entendimento é o mesmo. Então, assim, eu vou usar aqui uma fonte do livro dele, no qual a gente pode problematizar essa ideia de o que seria uma sociedade que aceita um discurso autoritário. A intensidade, a satisfação, até o caráter das necessidades humanas acima do nível biológico sempre foram pré-condicionados. E aí nós temos um discurso dessa ideia de raça ariana, né? A raça superior, que é uma raça alemã que precisa ser apresentada para o mundo, para os próprios alemães e para o mundo, como uma raça que é a mais alta, a mais desenvolvida. Então, continuando, o fato de a possibilidade de se fazer ou deixar de lado, gozar ou destruir, possuir ou rejeitar algo, ser ou não tomado por necessidade, depende do poder ou não ser ela vista como desejável. É necessário os interesses e instituições sociais comuns. E ali na Alemanha nós temos o autoritarismo, nazifascismo, nazismo alemão. Bom, o que é mais interessante ali colocado é que como é que esse discurso é apresentado para a sociedade. E é muito interessante que essa ideia de que o poder ali apresentado é o poder que é desejável, sim ou não. E aí a gente vai para uma nova discussão, uma nova ideia. Esse poder que está ali apresentado, se ele é desejável, é realmente aquilo que eu quero? É realmente aquilo que a sociedade quer, que um povo quer? Ou é aquilo que eu me reconheço como tal? E é muito importante a gente pensar nisso. Neste sentido, as necessidades humanas são necessidades históricas e no quanto a sociedade exija o desenvolvimento repressivo dos indivíduos. As próprias necessidades individuais e o direito destas à satisfação ficam sujeitos aos padrões críticos predominantes. Bom, e aí a gente chega ao seguinte pensamento. É histórico, ou seja, uma vez ou outra a ideia da repressão, a ideia do autoritarismo, ela está presente. O grande problema é a sociedade que quer, a sociedade que coloca e impõe, é toda a sociedade ou é aquela que é dominante? Se aquela que é dominante se prevalece essa ideia de autoritarismo, é aquela que se apresenta como verdadeira, como racional, como lógica. E aí a gente começa a discutir até que ponto esse modelo de autoritarismo, esse modelo de sociedade, esse modelo de governo, ele é realmente válido. Bom, e aqui nós temos uma nova citação de Marcuse, em espanhol, né, do livro Tecnologia, Guerra e Fascismo, mas dá para a gente ler tranquilamente a nova mentalidade alemã, as duas camadas da nova mentalidade alemã. Esse momento aqui ele fala sobre a ideia de como é que a sociedade mudou de um Estado democrático para um Estado autoritário. Né? Então, segundo Marcuse, o nacionalismo ha mudado o modelo de pensamento e conduta do povo alemão, de tal maneira que já não é mais sucessível aos métodos tradicionais de contra-propaganda e educação. O povo alemão de hoje se orienta através de vários valores, né, e nomes essencialmente diferentes. Fala e compreende uma linguagem diferente, não só da civilização ocidental, como também da anterior de Kultur alemã, né, da cultura alemã. O que é muito interessante aí é que naquele discurso autoritário de Adolf Hitler, por exemplo, né, Adolf Hitler ele segurou muito o simbolismo da história alemã, da cultura alemã, mas aquela história do mito alemão que se fazia como heróis, como vencedores. Embora em alguns momentos a Alemanha, né, o povo alemão tenha perdido algum tipo de conflito na história no passado, mas os modelos que foram colocados dos grandes acontecimentos, né, do mito alemão, e aí utiliza a cultura, o povo, o nacionalismo alemão como uma ferramenta ideológica. E aí do discurso daquela ideia de que no momento anterior, o passado anterior alemão era um passado de glórias, ele serve como modelo para poder criar essa nova mentalidade. E aí por isso que ele coloca a ideia das duas mentalidades alemãs. A mentalidade alemã daquele momento que vivia os anos 30, século 20, após a Primeira Guerra Mundial, afinal a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra Mundial,
saiu derrotada, né? E para o próprio Adolf Hitler, assim como outros seguidores, saiu envergonhada. E aí a ideia de criar um discurso, uma propaganda educacional, uma nova Alemanha, uma Alemanha repaginada, uma Alemanha de feitos heróicos, né? E aí é muito interessante como essa nova mentalidade, como Marcuse muito bem apresentado, né, problematizou essa ideia de que como é que a nova mentalidade, como é que a Alemanha aceitou esse discurso do autoritarismo. Bom, o que é muito interessante, e aí a gente vê nessa segunda citação aí do Marcuse, sobre o direito à liberdade, a partir de uma sociedade industrial. O que acontece? A Alemanha está naquele momento de crise econômica, de uma crise social, crise política, né? A Alemanha perdeu ali a Primeira Guerra Mundial e vivenciou os anos 30 de puro caos, né? Então é necessário reerguer esse orgulho alemão. E aí o Adolf Hitler fez muito bem com essa ideia, né, de discursos, de uma boa oratória, acabou influenciando o povo alemão. E aí a ideia de que ele utilizou alguns símbolos alemães, né, alguns discursos alemães, para poder manipular, poder modificar essas camadas, né, de pensamentos, essa camada da sociedade alemã. E aí utiliza, por exemplo, a ideia da própria indústria, já que há um descaso na questão do emprego, né, muitos estão ali desempregados, a economia lá com juros bastante altos, a questão da inflação e tudo mais. E aí o Adolf Hitler, na sua propaganda nazista, utilizou muito bem a ideia da indústria alemã, a ideia de que como a sociedade alemã ela pode se erguer a partir do investimento da indústria. Mas aqui é muito interessante que o Marcuse ele faz até uma relação muito legal aí, uma análise muito legal, que é essa própria questão da industrialização, e aí se utiliza da teoria de Karl Marx, que essa ideia de industrialização, de criar mecanismo, tecnologia, ao mesmo tempo que possa desenvolver a sociedade, gerar emprego, também proporciona a ideia de que menos trabalhadores estão aí na indústria. Bom, o que acontece é que ali a Alemanha está investindo bastante na indústria da tecnologia, mas tecnologia de guerra, né? Então ele gerou diversos empregos, aumentou ali a economia e aí ele conseguiu levar para a sociedade, para a população alemã, a ideia de que no discurso dele, de autoritário, no discurso de que é necessário renegar todos os valores que estão ali colocados, principalmente da cultura, da economia, das informações que vêm do mundo ocidental, que é a partir do capitalismo dos Estados Unidos, e aquele discurso que vem de uma ideia de proletariado da União Soviética, da antiga União Soviética, com a ideia do comunismo, Hitler usa esse discurso, essa fala, né, negando esses dois e atacando esses dois com a culpa, né, das tragédias ali perante a Alemanha. Não somente isso, a gente vai lembrar também da questão do discurso do antissemitismo, que é muito interessante também, mas aí depois a gente fala mais sobre isso. E aqui na outra citação, que eu vou ler agora para vocês, a gente vê um pouquinho mais sobre essa ideia de que seria essa liberdade tirada numa ideia de uma sociedade que aparentemente está se dando bem, está se desenvolvendo, está gerando uma economia, mas que por detrás disso não é bem assim, tá? O que coloca aí Marcuse nesse pensamento é: quando esse ponto é atingido, a dominação, disfarçada em afluência e liberdade, se estende a todos a esfera da vida pública e privada, integra toda a posição autêntica, absorve todas as alternativas. A racionalidade tecnológica revela seu caráter político ao se tornar o grande veículo de melhor dominação, criando um universo verdadeiramente totalitário no qual sociedade e natureza, corpo e mente são mantidos num estado de permanente mobilização para a defesa desse universo. O que é muito interessante aí nessa fala do Marcuse é a ideia de que houve uma racionalidade tecnológica, houve um discurso de investimento na indústria, principalmente bélica, na indústria automobilística, que foi muito bem trabalhado, na ideia de uma indústria cultural, cinematográfica também, mas esse discurso é também uma maneira de dominar. E é por isso que o título dessa aula é sobre a ideia da ideologia da industrialização, porque ele mostra que a partir da industrialização, com a ideia de melhorar a economia, melhorar a sociedade econômica, por detrás uma dominação, uma manipulação e uma forma de ludibriar o povo alemão. É muito pertencente, é muito inerente ao que acontece hoje em dia, numa discussão de uma crise, né, uma invenção de uma crise, ou de uma existência de uma crise, e a partir dessa crise culpar outros também, né? Culpar e aí gerar a ideia de que eu tenho aqui um discurso, eu tenho aqui uma fala, eu tenho aqui resposta para como colocar uma sociedade melhor e não vivenciar esse caos. E aí, seguindo esse pensamento, né, tem uma nova citação aqui,
que é muito interessante, é muito bem aí, tá? A crítica de Marcuse se concentra, né, na tecnologia como sistema de dominação. Bom, Marcuse ele estuda a ideia como foi utilizar a tecnologia como instrumento de dominação, como sistema de dominação. Isso foi muito bem colocado pelo nacionalismo ali alemão, pelo autoritarismo alemão, né? Segundo Marcuse, apresenta o nacionalismo como exemplo a qual a tecnologia agrega uma sociedade, uma economia racionalizada e pode servir de instrumento de dominação totalitária. Bom, Marcuse ele é extremamente crítico à ideia da tecnologia como dominação da massa. E essa tecnologia, seja industrial, seja uma tecnologia cultural, seja uma tecnologia voltada às ideologias, né, colocado tudo muito bem colocado, o Marcuse ele questiona muito sobre essa ideia. Descreve o terceiro Reich, né, o terceiro império alemão, como uma forma de tecnocracia. Então, a partir da tecnologia, uma falsa democracia, né, a ideia de tecnocracia, dedicada em conseguir maior eficiência tecnológica, característica que, segundo seus análises, combate a democracia industriais. E aí, se a gente for lembrar a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que a Alemanha se despontou tecnologicamente no desenvolvimento industrial bélico, né? Ela criou aí inúmeras armas de potencial assim de destruição, no qual outros países estavam, né, muito atrasados em relação à Alemanha, criando tanques, aviões, criando foguetes, enfim, não só isso, mas criando uma ferramenta de manipulação, como por exemplo a própria propaganda de Joseph Goebbels, né? Então o cinema ali, ele conseguiu criar ferramentas, metodologias, um suporte, um aparato que pudesse manipular e aí criar, a partir do cinema também, junto com a construção de uma indústria armamentista, uma indústria bélica, né, essa ideia de como criar essa democracia com discurso nacionalista. E aí vem a ideia do tecnocracia, né, tecnocracia, a ideia de uma democracia a partir das tecnologias, a partir do desenvolvimento industrial. Então, o que é muito interessante de Marcuse é como seus textos são trabalhados, né? O próprio livro ele apresenta a ideia de que os textos de Marcuse, que analisam o fascismo alemão, proporcionam uma análise original das condições psicológicas, culturais e tecnológicas da sociedade totalitárias, de um modo como dominam os indivíduos. Ou seja, a partir de uma condição ali colocada na questão psicológica, aí nós temos a crise econômica, desemprego, fome, em especial na Alemanha, a ideia de que há uma vergonha por ter perdido a Primeira Guerra Mundial. E aí nós temos uma questão cultural, no sentido de que o que nós vivenciamos no passado são histórias, né, são mitos no caso, são colocados de maneira de mito, né? Ou seja, há grandes heróis, há grandes feitos, há grandes realizações, e aí são exemplos de como a Alemanha deve ser hoje. E não só isso, né? A própria tecnologia ali apresentado também ele é muito bem utilizado pela tecnologia, né? Utilizado pela sociedade como uma forma de desenvolver a própria sociedade, né? Para gerar empregos, melhorar a economia, entre outras coisas, e o próprio indivíduo. E aí há uma discussão muito interessante daquela pergunta que nós fizemos no início, né? Sobre a questão de o que leva uma sociedade, o que leva as pessoas a aceitarem um discurso totalitário. E aí a gente gera alguns pensamentos aí conclusivas, mas são respostas que podemos questionar até que ponto uma sociedade, um indivíduo pode aceitar um discurso. Eu espero que tenham gostado, eu espero que tenham entendido esse assunto, e mais do que isso, e é muito interessante, aí para poder melhorar ainda mais o assunto que eu coloquei aqui para vocês, e serve bastante para poder entender o que seria esse discurso nazista, o que seria essa sociedade industrial, essa ideologia, né, a partir da indústria, da tecnologia, e aí eu uso como suporte, também como material a mais aí, 3 vídeos, 3 documentários muito bem apresentados, que são... Bom, gente, fico por aqui, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Desejo a todos uma sorte lá no Enem, eu espero ter ajudado. E esse é um assunto que vale a pena estudar, porque ele fala sobre a ideologia, vai que de repente ali tem algum texto que fala sobre um pouquinho de um discurso, e é muito interessante, tá? Porque, quer queira que não, qualquer material que fala sobre essas áreas da humanidade, ele está ali colocado uma ideia de discurso. Tem ali um foco de ideias, né, ali apresentado. E aí
quando você consegue perceber quais são essas ideologias apresentadas, aí você consegue entender, você consegue interpretar, né, compreender os textos ali apresentados, tá? Curtem aí o canal, sigam e desde já, até a próxima.